Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Amarildo da Neuzinha, do grupo de oração Jesus de Misericórdia da paróquia São Benedito de Lins, colaborador do canal Anunciamos a Boa Nova. E hoje nós vamos fazer a partilha do Evangelho que está em Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus sempre uma bênção. E hoje ela nos convida a refletir sobre uma atitude essencial para quem deseja entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Então tenha um coração como de uma criança. Nesse evangelho, nós vimos esse episódio onde as pessoas traziam as crianças a Jesus para que fossem abençoadas, mas os discípulos tentaram impedi-las. E qual foi a reação do Senhor? Como nós ouvimos, ele se aborreceu. Por quê? Porque as crianças realmente pertencem ao reino de Deus. Ser uma criança é ter um coração como de uma criança, sendo humilde. A criança, ela não se acha autossuficiente. Ela sabe que depende dos pais. Assim também, irmãos, nós devemos reconhecer que dependemos de Deus. A criança, ela tem confiança, ela se joga nos braços do pai sem medo. Assim também tem que ser a nossa fé. Uma entrega total à vontade de Deus. A criança, irmãos, é pura. Ela não tem maldade ou segundas intenções. Ela confia plenamente em seus pais. Assim também nós devemos confiar plenamente em Deus. A criança, ela perdoa com facilidade. Ela age com bondade, ela é transparente. Assim também devemos ser transparentes diante de Deus. Nós devemos ser sem falsidade. Nós devemos ser sem máscaras. Porque Deus nos conhece. Deus sonda os nossos corações. Infelizmente, com o tempo, nós acabamos endurecendo o nosso coração com as preocupações diárias, com as ambições, com as desconfianças, com a maldade. Começamos a pensar que tudo devemos fazer por nós mesmos. Nós esquecemos de que sem Deus nada somos. Irmãos, sem Deus nada somos. Os discípulos, nesse episódio, tentaram afastar as crianças e Jesus os repreendeu. Será que, sem perceber, também não afastamos as crianças do Senhor? Toda vez que nós não damos bom testemunho, desmotivamos as crianças na fé, assim como desmotivamos também outras pessoas. Quando nós falamos palavras malditas, só reclamamos, as nossas ações não condiz com as ações
de uma pessoa boa, de uma pessoa cristã, quando nós não educamos nossos filhos na oração, na vivência da igreja, quando nós desprezamos os humildes, os necessitados, porque esses são os pequenos de Deus. Não importa quantos anos nós temos, irmãos, irmãs. Devemos sempre nos colocar diante de Deus como filhos amados. Deus te ama com amor infinito, com amor incondicional, com um amor fiel, um amor constante, porque você é filho amado. Por isso nós devemos ensinar a fé. Nós devemos mostrar Deus para os nossos filhos, catequizando em casa, ensinando a rezar, levando a missa principalmente aos domingos, que é dia do Senhor e é um mandamento, guardar domingos e festas. Nós devemos ser um exemplo de vida cristã, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nós devemos acolher os pequenos, principalmente os pequenos naqueles que sofrem. Irmãos, que nós possamos pedir hoje ao Senhor um coração como o das crianças. Um coração que se alegra na presença do Pai, que confia plenamente, que não tem medo de se lançar nos braços de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que sempre está conosco. E lembremos, o céu é daqueles que, como crianças, se deixam amar por Deus. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa, nos ajude a viver essa palavra com simplicidade e alegria. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Que Deus faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um sábado abençoado.